Pai do Senhor, meus irmãos, glória a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de podermos estar em Sua presença e lermos a Sua palavra. E como já havíamos dito, que hoje iniciaremos a leitura do Evangelho conforme escreveu Mateus. E desde já peço que compartilhem, curtam, comentem, deem sugestões, envie o seu feedback. E como sempre fazemos, vamos iniciar com uma oração pedindo que Deus nos ajude para compreendermos, absorvermos e vivermos a sua palavra. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, teu Filho, o nosso Senhor, que eu venho mais uma vez, Pai, pedir que o Senhor, por sua imensa bondade, ajude-nos para que compreendamos a sua palavra e entendamos o objetivo, Senhor, ao qual o Senhor nos deu, para que por ela chegássemos a Ti, contemplássemos a Ti e pudéssemos cada dia mais ser mais parecidos com o Senhor, por meio de toda a revelação que o Senhor fez de si mesmo na sua palavra. Hoje, Senhor, nós começaremos a leitura do livro de Mateus. Pai, esta maravilha riquíssima de descrições de Ti, Jesus, e de Ti, Pai. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar todos que ouvem, para que compreendamos, absorvamos, e tudo aquilo, Senhor, que Te glorifica, que Te exalta, que Te engrandece, possamos colocar em prática no nosso dia a dia. É assim, Senhor, que eu Te peço, que o Senhor ajude a mim e a todos aqueles que ouvirão a leitura, Senhor, a voz da Tua palavra, e por meio disso possa, ainda aqueles que não Te conhecem, Te conhecer, e aqueles que já Te conhecem ser cada vez mais edificados. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos para a nossa leitura. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acais, e Acais gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eliezer, e Eliezer gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo.
De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Capítulo 2. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga,
porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim?
Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Louvado seja o nome de Jesus por esta maravilha que é a sua palavra. Meus queridos, é interessante a gente observar. Eu certa vez ouvi um pastor mencionando e dizendo, falando sobre pessoas que não gostam de livros, porque há pessoas que têm um certo receio com livros. E ele disse, como essa pessoa lê o Novo Testamento, que o Novo Testamento, a primeira palavra é livro, livro da geração de Jesus. Livro. E o livro de Mateus começa com o livro da genealogia de Jesus. E inicia a narração da genealogia. Ele, quando conclui a genealogia, enfatiza que são 3 vezes 14 gerações. E então ele segue descrevendo como foi o nascimento de Jesus. E depois disso, a primeira fala que nós encontramos no livro de Mateus, fora o narrador, é a fala do anjo falando com José. José, eu tenho dito que José era um homem extraordinário. Foi um homem, não foi à toa que Deus o escolheu para ser pai do próprio Jesus, como um homem. E José, vendo que Maria estava grávida, ao invés de acusá-la, pois ela seria apedrejada, ele foi quem tomou sobre si a culpa, pois ele ia embora, e para todos os efeitos, para toda a sociedade local, ele que seria o culpado. E se ele voltasse lá, ele é que seria apedrejado por ter engravidado uma mulher e tê-la abandonado. E isso era um crime hediondo em Israel. Mas ele ia fazer isso. Não queria infamar e ia carregar a culpa. E provavelmente nunca mais ele ia voltar ali, pois se voltasse ele poderia morrer. Mas o anjo, que é a primeira fala, no texto de Mateus, fala com ele e diz que ele poderia tranquilamente ficar com Maria, aceitá-la como sua esposa, porque o que nela estava gerado era do Espírito Santo. E deu até o nome que era para ele colocar no filho. E o texto, eu não vou sempre dizer isso, repetir, mas toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, todos os livros, sempre tem, segundo as Escrituras, mencionando que o que aconteceu, aquilo que estava acontecendo ali naquela situação, naquela circunstância que está sendo narrada, foi para que se cumprisse o que já tinha sido dito anos atrás pelo profeta. Aí cita às vezes o nome do profeta, às vezes não cita. E diz que José, despertando do sonho, fez como o anjo lhe ordenara. E como eu mencionei na última live, diz o texto do versículo 25, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito. E não a conheceu até. Porque há algumas pessoas que idolatram Maria como um Deus, tem Maria como um Deus, que diz e menciona e afirma que Maria morreu virgem. Ela, que já é um engano, né? Que após a mulher dar à luz um filho, ela já não é mais virgem. Já começa o erro por aí.
Mas eles dizem virgem no sentido de ela não ter tido relação sexual. E o texto é muito claro. O texto diz que José não a conheceu até que ela deu à luz. Depois que ela deu à luz, ela teve relação sexual com José tranquilamente e livremente. Aí eu às vezes digo assim, que se Maria foi Virgem Maria, então era para todos nós também chamar José o Virgem José. Pois se Maria continuou virgem sem ter relação sexual, José também, pois ele foi marido dela, segundo conta-se a tradição, até ele morrer. E é preciso, como eu disse, a gente entender que a Bíblia é um livro e que a gente tem que ler respeitando toda a nossa gramática. Os tradutores traduziram a Bíblia para a nossa língua segundo a nossa gramática, não foi segundo superstição, não. E a gente tem que ler a Bíblia segundo a gramática, a nossa gramática, o nosso português. Todas as regras a gente tem que ler e fazer essa interpretação. Aí depois a gente ora a Deus pedindo iluminação para que Ele nos ajude a compreender o propósito e o objetivo que Ele mesmo propôs colocar o texto na mente do autor, para o autor colocar no papel, para como a gente deve fazer essa aplicação para nós nos nossos dias. É isso que devemos fazer. Aí o primeiro capítulo só tem a fala do anjo com José. Não tem nem fala de José. E diz no capítulo 2, aí agora já depois de Jesus nascido, menciona os templos, locais, como o rei. Aí diz que uns magos vieram do Oriente. E agora a fala desses magos. A segunda fala é a fala dos magos. Esses magos que ninguém sabe precisamente de onde eram, quem era, quantos eram. Aí quem diga que foram 3, por causa da menção do ouro, incenso e mirra. Mas isso ninguém pode afirmar, porque pode ter sido 100, pode ter sido 10, pode ter sido 5. E eles ofertaram. Não é que porque tem 3 objetos, 3 produtos, que foram exatamente 3. Foi uma comissão que vieram com homens ricos de um poder aquisitivo muito grande e vieram ali visitar, adorar Jesus e ofertaram ouro, incenso e mirra. E a pergunta deles foi, a fala deles foi: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E diz que o rei Herodes, não está claro a quem ele fez essas perguntas, mas é certo que chegou aos ouvidos do rei. E quando ele ouviu, disse que perturbou-se e toda a Jerusalém, toda a cidade ficou perturbada com aquela busca, com aquela interrogação desses magos. E dá-se a entender, conforme o versículo 4, que Herodes reuniu os príncipes, convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo. Aí agora vem a pergunta, a fala de Herodes. Herodes pergunta a esses homens: onde havia de nascer o Cristo? Veja que era uma crença bem estabelecida e aguardada, a ponto que o próprio Herodes sabia, né? E eles lhe disseram. Agora entra a fala dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Essa fala e essa citação do texto bíblico dos profetas é dos escribas e dos príncipes do povo, a cúpula religiosa. E eles dizem: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Aí cita o texto bíblico: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Aí eu chamo a atenção aqui para que a gente entenda que o fato de ser a Bíblia e estar inserido no texto bíblico, isso não dá... eu não posso afirmar categoricamente que é Deus que está dizendo, porque a gente ouve muitos dizer, mas a Bíblia está dizendo. Veja, nem tudo que está descrito na Bíblia, a Bíblia está afirmando
no sentido de consentimento. A Bíblia está concordando, entendeu? Não é o caso do texto aqui. Mas toda vez que a gente vê escribas, fariseus, saduceus e outras pessoas, como eu já mencionei, os amigos de Jó e outros, o próprio diabo que cita textos bíblicos, homens ímpios que citam textos bíblicos, toda vez que a gente vê, a gente tem que prestar atenção. Quem foi que citou esse texto? Quem foi que falou? Porque, às vezes, pessoas, por ignorância, ou às vezes querendo citar a Bíblia como que para apoiar um pensamento seu, a Bíblia não deve ser usada para isso, como um pensamento seu, com uma ideia sua, para afirmar, aí cita textos que a Bíblia não está concordando, Deus não está concordando, está citando a fala de outra pessoa que muitas vezes já era distorcido, já estava errado, como é o caso dos fariseus. E essa citação aqui, do texto anterior, do texto bíblico, foram os fariseus, a cúpula religiosa de Israel, quem citou. Aí a gente precisa atentar para esses detalhes na leitura bíblica e saber interpretar, saber compreender, para não se equivocar e dizer que a Bíblia diz no sentido de que concorda, quando a Bíblia não concorda e a Bíblia não está consentindo com aquela fala. Precisamos entender isso. Aí mais uma vez vem a fala de Herodes. Agora a fala de Herodes com os magos. Veja, o capítulo 2 começa a fala dos magos. Não diz diretamente a quem, mas chega aos ouvidos de Herodes. Herodes agora chama a cúpula religiosa e faz a pergunta onde havia de nascer o Cristo. Eles respondem, citam um texto bíblico. Eu não tenho certeza, mas parece que está lá em Miqueias. Não tenho certeza, se não me engano está em Miqueias. Aí agora, depois que ele cita, Herodes fala, agora fala de Herodes com os magos, e Herodes, ele faz uma inquirição ou uma pergunta de uma forma pormenorizada aos magos, há quanto tempo, como diz o texto, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Quanto tempo faz isso que vocês viram essa revelação e tal? A fala de Herodes com os magos. E não fala a resposta dos magos aqui diretamente neste texto imediato. A resposta está no versículo 16, quando diz que Herodes mandou matar os meninos de 2 anos para baixo, porque, segundo a fala, deduz-se que a fala dos magos, respondendo à pergunta de Herodes, era que cerca de 2 anos, ou seja, nessa ocasião Jesus já estava com cerca de 2 anos, aproximadamente. E agora a fala e o envio de Herodes dos magos. A Herodes manda eles ir e perguntar diligentemente pelo menino, e quando eles achassem, avisassem a Herodes para Herodes também ir adorá-lo. Herodes não queria adorá-lo, queria matá-lo. Aí diz que eles foram. E agora entra a fala deles, que não mostra a fala propriamente dita, né? Mostra só a cena, né? Mostra só a cena, onde eles acharam a casa, entraram, o menino com Maria, eles adoraram e ofertaram as dádivas. Aí menciona que eles foram, por divina revelação, avisados em sonhos, para não voltar pelo caminho. Não menciona a fala de quem, se foi um anjo ou como foi a revelação, não menciona, mas diz que a revelação era que eles não voltassem pelo mesmo caminho, voltassem por outro. E agora entra mais uma vez a fala do anjo com José, mandando José fugir para o Egito com a mãe e com o menino, e que ficasse lá até que fosse novamente avisado.
E assim ele fez. E mais uma vez cita que isso também foi para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ou pelo profeta, né? Não menciona o profeta, que aqui no caso foi o profeta Oséias, não foi o profeta Isaías. Mas ele não menciona o nome do profeta. Diz que Herodes viu que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se e mandou matar os meninos, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos, que foi de 2 anos, cerca de 2 anos. Não fala a fala direta contra a sua situação, mas não fala a fala propriamente dita de Herodes. Fala mais uma vez um texto bíblico, que era as lamentações ali das mães, aquele choro por causa da morte dos meninos. E ele continua, o narrador, e mais uma vez, eu acho isso interessante no texto, aqui não menciona quanto tempo, mas Jesus aqui já estava, não sei se adolescente, mas como o anjo havia dito, quando ele fosse avisado. E aqui o anjo, mais uma vez, no versículo 19, avisa a José que José agora podia voltar para a terra porque já estavam mortos os que procuravam a morte do menino. E ele levantou e voltou para a terra de Israel. E ele ouviu que Arquelau, que era filho de Herodes, reinava na Judéia e não quis ir para lá. Aí mais uma vez foi avisado por divina revelação em sonho, mas não menciona a fala, como nas outras vezes que menciona que está registrada a fala do anjo. Aqui não está registrado. Aí ele foi para as regiões da Galileia. E diz que ele foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Aí mais uma vez diz, e dessa vez aqui é interessante que diz que para se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Na maioria das vezes está dito pelo profeta, singular. E aqui está pelos profetas, plural. Porque ele seria chamado Nazareno. Aí o capítulo 3 entra em cena João Batista. O narrador menciona que João Batista estava batizando e menciona a mensagem, ou trechos da mensagem. Lá no Evangelho conforme João, não estava essa coisa clara da mensagem, não tinha trechos da mensagem de João. Apenas diz que João, ele indicava Jesus. Aqui há trechos da mensagem, da mensagem de João. E um dos trechos é: arrependei-vos. Essa é a mensagem de Jesus para todos nós. E se você está ouvindo nesse momento a leitura bíblica, essa mensagem também é para você. Arrependa-se, entregue sua vida para Jesus. Jesus te ama, Ele quer te salvar e transformar a tua vida. E ele diz: porque é chegado o reino dos céus. Aí o narrador continua: este é o anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Essa mesma informação está lá em João. Aí ele menciona agora características de João. E depois, mais uma vez, fala de João, que os fariseus iam, os saduceus, e João os repreendia dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Isso é fala de João, parte da forma da sua mensagem. Aí ele diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque não adianta dizer que se arrependeu. Você tem que dizer que se arrependeu e no seu dia a dia, na prática, você mostrar por meio das suas atitudes, das suas ações, que de fato você se arrependeu. Eu digo que me arrependi e no outro dia estou cometendo a mesma coisa daquilo que eu disse que me arrependi, então é porque não foi um arrependimento verdadeiro. E por isso João dizia isso. E ele dizia: não presumais de vós mesmo. Aí tem aqui a fala de João o Batista, não é João o apóstolo, né? João o Batista,
com os fariseus, saduceus, que também eram a cúpula religiosa da época. E também ele indicando Jesus: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Aí diz: então, no versículo 13, veio Jesus da Galiléia ter com João. Aí agora entra a fala de Jesus com João e de João com Jesus. Jesus, quando vem, João diz a Jesus: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Isso é a fala de João. Aí agora a fala de Jesus. Jesus respondeu e disse, fala de Jesus: deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E menciona o batismo de Jesus. Lá em João, o Evangelho de João, não há menção da ocasião descrevendo situações do batismo. Apenas João mencionando como foi e que ele viu, que ele ouviu. Mas aqui há a menção de como foi que Jesus logo saiu da água, se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma forma corpórea de uma pomba, e agora uma voz dos céus que dizia, eis que uma voz dos céus dizia. Agora vem a fala do Pai, né? Aqui esta fala é a fala do Pai, e eu muito me alegro quando eu leio a fala do Pai, porque é muito maravilhosa, ainda que as falas de Jesus, ele mesmo disse que eu falo o que o Pai me ensinou, o que o Pai me mandou, e disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então, é carregada de um significado riquíssimo para nós. Mas a fala do Pai foi: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Em outras versões diz assim: que me dá muito prazer. E assim nós encerramos a nossa leitura de hoje, resumindo, dizendo: essa leitura que fizemos tem fala de anjos, tem a fala dos magos, tem a fala de Herodes, tem a fala da cúpula religiosa, tem a fala tem a fala de João o Batista, tem a fala de Jesus com João com Jesus, e tem a fala do Pai. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que eu mais uma vez te louvo e te exalto. Quando vejo, Senhor, a tua palavra, quando me alimento, Senhor, com a tua palavra, a minha alma, o meu ser, Senhor, entra em um estado de gozo, de uma alegria tão profunda, Senhor. E eu te louvo, Pai, por este privilégio. E peço, Senhor, com um desejo também profundo, que todos aqueles que ouçam, Senhor, possam sentir, ser contagiados, Senhor, com esta maravilha. E que aquela voz de João ressoe nos seus ouvidos, dizendo: arrependa-se, arrependa-se. É chegado o reino dos céus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por este privilégio. Obrigado pela sua voz. Obrigado por todos esses exemplos. Os teus servos, os anjos que avisaram tanto a José, avisaram aos magos. Ó Senhor, dirigindo, conduzindo, guiando, como está dito no texto, por divina revelação. Obrigado por todos esses exemplos. Ajude-nos a ver e enxergar que nem todas as falas, como aquela da cúpula religiosa, mencionando um próprio texto bíblico que os teus servos profetas já haviam falado, nem sempre a tua palavra está afirmando, confirmando ou consentindo, Senhor. Mas que a gente precisa entender que o Senhor revelou até mesmo a voz do diabo, Senhor, para que estivesse registrada, para que nós pudéssemos ver, mas não que o Senhor consinta com a interpretação ou com o entendimento dele. Pai, ajude-nos a entender isso.
pois o Senhor sabe a nossa ignorância, a nossa incapacidade, e por vezes erramos e falhamos, Senhor, nessa compreensão, e assim damos uma interpretação equivocada. Pai, perdoe-nos por isto e ajude-nos, ajude as pessoas que estão ouvindo, que elas possam ser tocadas pelo Seu Espírito Santo e que o Seu Santo Espírito possa usar a Sua própria palavra, como diz, como a espada que é, para transformar, moldar, salvar, convencer, fazer com que as pessoas se arrependam, Senhor, e se entreguem a Ti e produzam frutos que demonstrem este arrependimento, como disse João. E como João fez, indicando o Senhor, eu sei que a Sua palavra indica isso, que todos, Senhor, por meio da Sua palavra, possa ir até o Senhor, contemplá-lo, para que cada dia fique cada vez mais parecido com o Senhor. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço por tudo, e que o Senhor abençoe a cada um que ouvir, que tiver acesso a esse conteúdo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.